Olá, live, tudo bem com vocês? Espero que sim. Convido vocês a adorar a Deus conosco. A gente está começando mais um culto e tenho certeza que nós seremos abençoados pela presença de Deus e também pela sua palavra. Vamos orar para iniciarmos? Senhor Deus, obrigado por mais uma vez podermos estar aqui cultuando ao Senhor. Queremos te engrandecer, louvar ao teu nome e receber de ti, Senhor, o alimento que vem por meio da tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido, exaltado no meio de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer?
Mais uma vez, boa noite a todos. E antes de entrarmos no assunto da mensagem em si, eu gostaria de reforçar aqui para vocês a nossa disposição, tá? Se vocês precisarem de nós, de mim, da Luana, nós estamos à disposição de vocês. Eu sei que vários de vocês já têm o nosso contato, você pode mandar mensagem, pode ligar. Se você quiser me procurar aqui na igreja durante a semana também, fica à vontade, tá bom? A gente gostaria de estar mais próximo de vocês, mas sem os cultos presenciais, acaba acontecendo essa distância, né? É inevitável, mas estamos à disposição, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é: uma vez salvo, sempre salvo. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Dentro da fé batista, existem posições diferentes com relação a algumas doutrinas que são importantes, mas que são secundárias. Isso não deve ser um problema para nós devemos saber lidar com tudo isso, com essas diferenças. Mas existem algumas doutrinas que pertencem à fé batista de maneira oficial, digamos assim. São doutrinas que todo batista crê, ou pelo menos deveria crer, porque elas estão muito claras, não é, na nossa confissão de fé, na confissão de fé batista. E eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Ao invés de fazermos a exposição de um texto específico, eu vou falar sobre uma dessas doutrinas. A mensagem hoje vai ser mais temática. Será um brevíssimo estudo sobre a doutrina da perseverança dos santos ou a doutrina da segurança da salvação. E por que eu vou falar sobre isso? Porque se trata de uma doutrina extremamente bíblica. Existem dezenas de versículos que tratam dessa doutrina, que é tão maravilhosa para nós, mas que infelizmente é uma doutrina muito mal compreendida por muitos crentes. E ela é frequentemente atacada por irmãos de outras denominações. E por que eu escolhi esse tema, uma vez salvo, sempre salvo? Porque é muito comum nós sermos perguntados sobre essa doutrina exatamente com essa frase. As pessoas vêm e falam: na sua igreja vocês creem que uma vez salvo, salvo para sempre, ou uma vez salvo, sempre salvo? E a nossa resposta deve ser sempre um sim. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que eu estou dizendo, é uma afirmação. E nós devemos responder com convicção, com certeza. E normalmente quem faz esse tipo de pergunta com o intuito de questionar a doutrina, na verdade quer chegar num outro ponto, né? Que para eles é uma implicação dessa primeira questão, que é o seguinte: a pessoa vai dizer, olha, se uma vez salvo, sempre salvo, então quer dizer que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser. Viver no pecado, uma vida toda errada. E está tudo certo, porque eu já estou salvo. E infelizmente, esse tipo de conhecimento raso e deturpado se torna tudo o que muitos crentes conhecem a respeito dessa doutrina. A verdade é que se trata de algo bem mais profundo, e a gente vai estudar um pouco aqui juntos, para que todos nós tenhamos um conhecimento pelo menos básico do que realmente é a doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da segurança da salvação. Principalmente vocês jovens, não é? Que têm uma vida social muito mais movimentada, encontram e conversam com muito mais pessoas, para que vocês também saibam como responder de acordo com a fé de vocês, de acordo com a fé batista. E obviamente, o principal, responder de acordo com as Escrituras, né? Quando nós falamos sobre
a segurança da salvação, a grande pergunta que é feita é a seguinte: o crente pode perder a sua salvação? E a resposta para essa pergunta é um não. É impossível que alguém que tenha sido salvo por Cristo, alguém que tenha sido resgatado pelo Senhor das trevas, trazido para a luz, é impossível que esse alguém volte ao seu estado anterior, volte ao seu estado de condenação, de morte eterna. E eu quero usar aqui para falar sobre isso um argumento que é bíblico, obviamente, é o mais importante, mas também um argumento lógico, que também vai nos ajudar na compreensão desse tema. Pense comigo, a Bíblia, as Escrituras, nos dizem o tempo todo que somos salvos pela graça. Mais especificamente, Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês não mereciam ser salvos. Deus graciosamente salvou vocês por meio da fé que vocês demonstraram em Cristo. Mas não achem vocês que vocês são bons por isso. Por quê? Porque não vem de vocês. É um dom de Deus. A salvação não é pelo que vocês fazem ou que deixam de fazer. Não é por uma vida de santidade, uma vida tentando cumprir os mandamentos. Não é por isso que vocês vão alcançar a salvação. As nossas obras ou pelas nossas obras, tudo que merecemos é o inferno. Não merecíamos a salvação. A causa da salvação é a graça de Deus. E o meio é a fé, não é por obras. Isso tudo é dom de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém vai chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fui muito bom. Eu estou aqui porque eu cumpri os mandamentos do Senhor. Eu estou aqui porque eu fui uma pessoa muito piedosa. Jamais. Nenhuma obra sua ou minha contribui para a nossa salvação, para a nossa chegada no céu. Todo mérito é de Cristo. Você e eu não temos mérito algum. Portanto, se alguém me disser que perde e ganha a sua salvação toda vez que peca e toda vez que pede perdão, se essa pessoa ela luta contra o pecado para permanecer salva, então ela tem um sério problema, porque ela está tentando conquistar a sua salvação pelo seu esforço, pelo seu mérito, pelas suas obras, pela sua vida de santidade, o que é absolutamente impossível. Porque por melhores que nós sejamos, por mais piedosos que sejamos, como eu disse, pelas nossas obras, o que merecemos é a condenação, é o inferno. É por isso que a graça de Deus, ela é tão maravilhosa. Agora, se as minhas obras, elas não contribuem para que eu seja salvo, se elas não contribuem em nada para a minha salvação, então elas também não podem fazer com que eu perca essa salvação. Imaginemos que exista essa possibilidade de eu estar salvo hoje e amanhã deixar de estar salvo porque eu pequei. Então, hoje eu estou salvo, mas depois, amanhã, eu peco e aí eu perco a minha salvação.
E aí a pergunta é: como é que eu posso reconquistar algo que não fui eu quem conquistou? Reconquistar algo que nunca dependeu de mim. Nós somos libertos da escravidão do pecado através de Cristo, mas continuamos sendo pecadores. E todos os dias nós pecamos. Uma pergunta para você e eu refletirmos: será que nós amamos a Deus hoje, em todos os minutos, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas? Será que nós fizemos isso hoje? Certamente não. Somos incapazes disso, porque somos pecadores. Você e eu quebramos o maior mandamento todos os dias. E muitas vezes, no mesmo dia, pode ter certeza disso. Então, tentar se salvar, cumprindo mandamentos, tentar alcançar a salvação com uma vida de santificação, nunca funcionou. Em Romanos 4, Paulo deixa claro que nunca, nem no Antigo Testamento, ninguém foi salvo por cumprir a lei, ninguém foi salvo pelas obras. A lei, as obras, sempre condenaram o homem. A graça, por meio da fé, foi o que sempre salvou os homens. Abraão, Davi, Moisés, todos eles foram salvos pela graça, por meio da fé, e não por obras. Então perceba que, se alguém nega a doutrina da segurança da salvação, invariavelmente, essa pessoa nega outras duas doutrinas fundamentais, que são a salvação pela graça e a salvação por meio da fé. Dois dos pilares da reforma protestante, duas das 5 solas, o sola gratia, somente a graça, e o sola fide, ou somente a fé. Perceba que viver uma vida de santidade para ser salvo, ou para se manter salvo, é negar a graça de Deus como causa da salvação, e é negar a fé como o único meio de salvação. Agora, se a fé que a pessoa professa é a fé católica romana, aí ela não tem um problema. Porque não tem um problema entre aspas, né? Eu digo que ela é compatível. Aquilo que ela diz crer, se ela crê dessa forma, é compatível com a fé católica. Né? Porque na fé católica romana a salvação é por meio da fé e das obras. As obras cooperam na salvação, segundo o que diz a fé católica. O que foi, obviamente, rejeitado, não é, pelos reformadores. Então, se a pessoa tem e professa a fé católica, essa questão das obras está de acordo. Eu discordo, e eu acredito que a Bíblia discorda dela, mas é coerente. Agora, se a pessoa nega a segurança da salvação e se diz evangélica, protestante, para mim existe um sério problema aí. Porque ela está mais próxima daquilo que a fé católica prega do que o que a fé protestante prega. Apesar de fazerem parte do mesmo processo, salvação é uma coisa e santificação é outra coisa. Às vezes a pessoa pensa, que bom, né? Como eu disse. Então eu já estou salvo, eu vou viver do jeito que eu quiser, eu posso ficar à vontade no meu pecado, e mesmo assim eu estou salvo.
eu estou justificado, está tudo certo. Agora, a grande verdade é que quando alguém é salvo, quando alguém entende o tamanho dessa obra de salvação, entende de verdade o que Deus fez por ele através de Cristo, entende o tamanho da graça, da misericórdia de Deus, salvando um pecador miserável como eu e você. Quando o crente entende de verdade todas essas coisas, ele não consegue mais viver entregue ao pecado. Até porque agora, dentro dele, existe alguém que vai guiá-lo nesse processo de santificação, que é o Espírito Santo. Então aquele que de fato foi salvo, ele vai buscar viver de uma maneira que agrade a Deus, em obediência, em reverência, em temor e gratidão a esse Deus que realizou essa obra tão incrível de salvação na sua vida. Na carta aos Romanos, Paulo vai tratar claramente essa questão no capítulo 5, verso 20 do capítulo 5 até o verso 4 do capítulo 6, onde Paulo vai dizer o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é importante, ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É para isso que Ele nos salvou, para vivermos uma vida nova. Por isso não faz sentido dizer essa frase: ah, mas então quem foi salvo pode viver do jeito que quer. Não. Ele já não consegue fazer isso. Ele ainda é pecador, mas o Espírito Santo o guia a realizar as obras que Deus preparou para ele de antemão. Então não é à toa que a conversão, a verdadeira conversão, ela é chamada de novo nascimento. É uma experiência profunda, é nascer de novo. Não é simplesmente um dia em que a pessoa ouviu uma mensagem, se emocionou e fez lá uma oração aceitando Jesus. Não. A pessoa fazer uma oração dizendo que aceita Jesus não diz muita coisa. Quando a graça de Deus nos encontra, Ele nos tira das trevas e Ele nos traz para a luz. Ele nos tira da condição de mortos e nos dá vida. Essa é a experiência mais profunda que alguém pode ter nessa vida. É uma experiência muito séria, muito profunda. Outra grande questão, e as pessoas que se desviam, como a gente lida com isso? As pessoas que estiveram um tempo aqui na igreja, as pessoas que estiveram um tempo congregando com os irmãos e que agora estão no pecado, estão afastadas do convívio da igreja. Eu costumo resumir essa situação com duas possibilidades. Essa pessoa que está no pecado, desviada, como nós dizemos, desviado dos caminhos do Senhor, essa pessoa pode nunca ter sido salva. Um exemplo: o cidadão foi para a igreja,
Chegou lá, parou de fumar, parou de beber, começou a cantar na igreja até, participou de cultos, vigílias, leu a Bíblia, pregou até, mas nunca foi salvo. Nunca de fato nasceu de novo. E ele, em determinado momento, sai da igreja e vai viver a sua vida no pecado, afastado de Deus. E isso acontece, isso pode acontecer, e o próprio Jesus fala sobre isso, ou fala sobre esse tipo de indivíduo. Em Mateus, Jesus vai dizer assim, no capítulo 13, versos 20 e 21, ele fala assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então nós vemos que é possível alguém que aos nossos olhos era crente, é alguém que lia a Bíblia e que estava no nosso convívio, mas que lá dentro, no seu íntimo, no seu coração, nada aconteceu. Não aconteceu de fato a conversão verdadeira. E a segunda hipótese, para o caso do desviado, é a seguinte: essa pessoa, ela pode de fato ser um salvo em Cristo. E se for, Deus vai tratar com ela. Se ela um dia foi salva e agora está afastada do corpo de Cristo, vivendo obstinadamente no pecado, Deus certamente vai tratar. Se for filho, o pai vai disciplinar, e a disciplina de Deus, ela dói. Mas o pai usa a disciplina para trazer o filho de volta. Não é difícil de entender tudo isso. A frase que resume isso que estamos falando é: não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque somos salvos. É por isso que buscamos a santificação, é por isso que buscamos viver uma vida que agrada a Deus, não para sermos, nem para permanecermos salvos, mas porque já fomos e já somos salvos pela graça, por meio da fé. Como nós já falamos, isso não significa de forma alguma que o crente não vai mais pecar, que ele não vai mais desagradar a Deus com a sua conduta. Não significa isso. Nós dependemos do Espírito Santo para nos santificar. E o ideal é que nós estejamos sempre nesse processo de pecarmos cada vez menos, né? Com o Espírito Santo nos ajudando, nos moldando, nos aperfeiçoando, para parecermos a cada dia mais com Cristo. Isso é o ideal. Mas até o fim da nossa vida aqui, nessa terra, nós continuaremos sendo miseráveis pecadores. Somos santos posicionalmente, sim, em Cristo, mas até que estejamos na glória com o Senhor, com os nossos corpos glorificados, até que estejamos totalmente livres da presença do pecado, ainda seremos pecadores. Mas o Senhor, Ele vai nos perseverar até o fim. Durante muito tempo eu ouvi o seguinte: olha, você tem que ter certeza da sua salvação em Jesus. Você precisa ter certeza da salvação. E eu sabia que eu
tinha que ter certeza mesmo, porque a Bíblia diz isso. Mas pensando em como eu havia aprendido sobre tudo isso, não fazia sentido. Não fazia sentido porque se os meus atos pecaminosos tiram de mim a salvação, se eu fico nesse perde e ganha todo santo dia, pecou, perdeu a salvação, se arrependeu, ganhou a salvação de novo. E eu pensava, se for assim, não dá para ter certeza. Deus escreve o meu nome no livro da vida, e aí eu peco, e Ele faz o quê? Ele apaga o meu nome? E aí eu peço perdão, e Ele escreve de novo o meu nome? Como funciona isso? Se fosse assim, só o que eu poderia fazer, o que nós poderíamos fazer é torcer para que no dia da nossa morte, ou pedir a Deus para que no dia da nossa morte, tivéssemos tempo para pedir perdão. Mas até lá, não dava para ter certeza de nada. E isso nunca fez sentido para mim. E não fez sentido porque de fato não faz sentido. Nem logicamente e nem de acordo com as Escrituras. A verdade, queridos, é que a palavra de Deus está repleta de versículos que nos dão uma notícia maravilhosa. E essa notícia é: se um dia você foi convertido, não se converteu, se um dia você foi convertido pelo Senhor, se a graça de Deus te encontrou um dia, se você nasceu de novo, se você entendeu de verdade o que Deus fez por você através de Cristo, você está absolutamente seguro. Se um dia isso de fato aconteceu com você, você saiu das trevas, foi colocado na luz, se você que estava morto, recebeu vida em Cristo, se isso aconteceu com você um dia, pode comemorar, pode soltar rojão, você vai morar no céu. Ele vai te fazer perseverar até o fim, tenha certeza disso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Vou ler novamente. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como penhor, como garantia do que está por vir. Efésios 4:30 é semelhante quando Paulo nos diz que os crentes estão selados pelo Espírito para o dia da redenção. Agora, qual é a função de um selo? O selo é a garantia de que aquilo que foi selado será preservado até o seu destino final. Qual é a ideia do selo e do penhor aqui? É a ideia de uma garantia, de um lacre. É um símbolo de pertencimento. Deus sela o crente com o Espírito Santo, dizendo: esse é meu, esse me pertence e está selado para o dia da redenção. São textos que falam claramente e diretamente sobre isso, não tem como ter uma outra interpretação. Ora, se nós podemos perder a salvação, então esses versículos eles não fazem nenhum sentido. Porque se quando eu peco, eu perco a salvação, o selo não poderia ser até o dia da redenção. O selo seria rompido antes.
E se isso acontecesse, Deus teria nos perdido. Isso jamais vai acontecer. Em Romanos 8, Paulo vai tratar exatamente disso. Todo o capítulo 8 tem como propósito garantir aos crentes que eles estão seguros em Cristo Jesus. No capítulo 8 de Romanos ele vai dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Já lidamos com esse texto aqui na live. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma dessas coisas aqui, nada na existência, pode novamente nos separar de Deus, nos condenar. Nem nós mesmos podemos fazer isso. Nada pode quebrar o selo que foi colocado em nós. É garantido, nós vamos chegar no nosso destino final, na morada celestial com Cristo. Em João, capítulo 10, versos 28 e 29, Jesus fala a respeito das suas ovelhas. E ele diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E ele vai completar: foi o meu Pai quem as deu, e Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. É de você e de mim que Jesus está falando. Nós somos as suas ovelhas, e nada, nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Estamos seguros nele. Quando eu falo sobre esse tema, que é, dependendo do contexto, um tema polêmico, quando eu falo sobre isso e alguém quer discutir comigo, eu sempre digo que ele não está discutindo com o que o Danilo pensa. Eu digo que primeiro ele vai discutir com 500 anos de história da igreja protestante reformada. E segundo, e principalmente, eu realmente estou convencido de que essa pessoa ela estará discutindo com a própria Escritura, discutindo com o que Jesus disse, com o que Paulo, Pedro, Tiago disseram. As Escrituras nos garantem. Fomos salvos, seremos salvos. Uma vez salvos, sempre salvos. Não sou eu quem digo, quem diz. É a história da igreja e as Escrituras. Muitas vezes, uma pessoa que se considera evangélica, protestante, ela por falta de entendimento, ela pode estar vivendo uma teologia e uma fé muito mais próxima da teologia católica, como eu falei lá no início, do que da teologia advinda da reforma protestante. Nós precisamos parar para pensar e analisarmos as nossas crenças, como cremos, como aprendemos, se de fato isso tudo é condizente com as Escrituras. Porque às vezes ouvimos tantas e tantas vezes sobre uma doutrina e tomamos por verdade e não conferimos se de fato as Escrituras dizem isso. E para encerrar eu quero dizer
para você. Tenha absoluta certeza da sua salvação. Se Ele te salvou, se Ele fez essa grande obra na sua vida um dia, Ele garante. E viver com essa certeza alivia demais a nossa caminhada. Então que nós possamos descansar nessa verdade tão clara das Escrituras, e descansar na graça de Deus e nessa certeza da nossa salvação em Cristo. Descanse nessa certeza. A nossa caminhada fica mais leve quando descansamos nisso. Vamos orar? Senhor, obrigado pela salvação, obrigado por essa obra tremenda que o Senhor fez em nós. O Senhor nos achou, o Senhor nos buscou, o Senhor nos tirou do lamaçal, nos tirou das trevas. Não éramos capazes, Senhor, de buscarmos a Ti. O Senhor fez isso. Obrigado, Deus, por essa maravilhosa graça. Obrigado pela possibilidade de orarmos agora. Isso não seria possível se a graça do Senhor não nos tivesse encontrado, porque estávamos afastados de Ti por causa do nosso pecado. Mas em Cristo fomos feitos filhos Teus. E agora podemos orar a Ti e estar diante do Senhor. Obrigado pela segurança que o Senhor nos dá da salvação por meio da Tua palavra. O Senhor é fiel, cumpre a Sua palavra, e o Senhor nos selou para o dia da redenção. O Senhor nos selou com o Espírito Santo e nós podemos descansar nessa verdade. Obrigado a Deus, obrigado por essa segurança. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que já fez em nós. E glorificamos a Ti, Deus Santo, único, verdadeiro, Senhor sobre todos, Senhor dos céus e da terra, Deus eterno, absoluto, soberano Senhor. Bendizemos a Ti, Pai, bendizemos o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Cristo oramos, agradecidos por essa grande obra e por essa certeza maravilhosa que temos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Estamos encerrando mais uma live. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse culto, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, talvez pessoas com quem você já conversou a respeito desse assunto. Mande essa mensagem, mande o link para que ela possa assistir, para que ela possa saber como você crê, qual é a sua fé, tá bom? E para que mais pessoas também possam ter acesso ao Evangelho. Deus abençoe vocês, até semana que vem, fique com Deus, um abraço.